Claro que dói o lado humano. Quando a torcida me critica ou me vai, eu tenho que respeitar, complementando, o sentimento do torcedor. Gol nós vamos fazer lá. Me cobra depois. Porque o Pulgar é um jogador de seleção. Sabe como se conquista torcedor? Sabe como eu conquistei o torcedor dos outros clubes quando eu passei? Ganha título importante. Os cortes da coletiva do técnico Tite. A entrevista completa você vai acompanhar nesse vídeo. Já dá para você ir aí embaixo e deixar o seu comentário sobre o resultado da partida. No Maracanã, Flamengo 0, Peñarol 1, Copa Libertadores da América. Agora sim, entrevista completa. Acompanhe, compartilhe. Claro que dói o lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando tu produz bem, que são reações do torcedor que elas são compatíveis com o amor pelo clube. E eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante e tenho sim o respeito quando a torcida me critica ou me vaia, como aconteceu. Trabalho, ele pode reverter, resultado reverter, transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar é o caminho. Professor, boa noite. Guilherme Xavier aqui, à sua direita, da Trivela. Queria ser rápido e direto, perguntar por que a escolha do Pulgar na vaga do Léo Ortiz, que era um jogador que vinha tendo uma sequência legal no meio-campo, vinha bem. Por que essa escolha? Obrigado. Todas as possibilidades que elas são aventadas agora, fora do que aconteceram, vão ter razão. Porque elas todas são poderia ser melhor, poderia ser imaginário. Porque o Pulgar é um jogador de seleção, e porque o Pulgar vinha bem na sequência, e porque é rotinado mais tempo, porque estava jogando muito o Léo, numa situação que ele não gostaria até então, e eu precisava naquele momento, né? E ele contribuiu em relação à equipe toda. Então a ideia foi manter aquela estrutura que nós tínhamos todos, e aí serve também uma situação colocada anteriormente. A gente não pode, daqui a pouco um erro só, ele generalizar uma situação toda e colocar... Então a escolha ela foi em cima do jogador de seleção, um jogador de alto nível, que já tem todo um lastro, em cima de uma equipe já organizada e treinada, e mais com links com ele do que o próprio Ortiz. Tite, Fabrício, boa noite. Thiago Lima do GE. Tite, a torcida do Flamengo não vê o time vencer fora de casa na Libertadores já tem muito tempo, se não me engano, desde a semifinal em 2022. Que recado você poderia deixar para dar esperança para o torcedor que esse time vai conseguir vencer no Uruguai e buscar essa classificação? Uma grande oportunidade de quebrar essa escrita. Não é assim? O histórico não é assim? Nós temos totais condições de chegar lá e fazer. Naquilo que foi um jogo de efetividade hoje, com 2 minutos, 3, faz o gol. E tu trabalha em cima do resultado também. E aí dos nossos erros que cometemos também, foi afoito em alguns momentos, precipitou em outros o goleiro teve a felicidade. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Mentalmente, como fazer para reagir nessas circunstâncias? Foram placares distintos, roteiros diferentes, mas duas situações que o Flamengo domingo não conseguiu sustentar uma vantagem e hoje correu o tempo todo atrás e não conseguiu igualar o marcador. Boa noite, obrigado. O jogo do desempenho, no jogo anterior nós colocamos, eu demorei até para vir e coloquei isso para vocês. O jogo do desempenho estava bem apresentado e efetividade ela também faz parte do futebol. O futebol ele é assim. Nos jogos, tu fica com a sensação sempre de que tu vai criar, tu vai fazer, ou o goleiro adversário, ou o zagueiro, ou a imprecisão ela te tira. Em alguns momentos eu tive essa sensação durante o jogo. Jogos se transformam em outras situações que tu cria 1, 2, 3, tu é efetivo, o futebol ele te permite isso. Nesse jogo especificamente, buscando o resultado do outro, a gente conversou a respeito e vai jogar 10 vezes com aquele desempenho, não vai ter o mesmo placar. Mas o futebol ele te permite isso. Hoje, mais especificamente, né, o gol ele nos pressionou talvez um pouco demais. Lá pode ter esse outro lado da moeda.
Você citou a questão do Eric Pulgar, pelas dinâmicas também, citou entrosamento, etc. Eu queria que você explicasse a opção pelo Alexandro, hoje titular, né, começar com os dois laterais, o Alexandro e o Varela, que são dois laterais que muitas vezes seguram mais do que sejam mais ofensivos, enfim, mas especialmente ali no caso Alexandro e Ayrton Lucas, por que a opção pelo Alexandro? Nós temos dois grandes jogadores de lateral esquerda, assim como era com o Vina, alternava no momento um, no momento outro. Estou muito tranquilo com qualquer decisão que seja tomada pela qualidade dos dois. O Alexandre Construtor, uma liberdade maior para Nico, mas qualquer um dos dois, eles sempre vão te dar uma resposta importante. Tito, eu gostaria de saber da entrada do Alcaraz no segundo tempo, no lugar do Eric Pulgar, tendo visto que o substituto natural que vinha entrando nas partidas era o Léo Ortiz, né? E logo em seguida você optou por mudar, tirar o Dela Cruz e colocar o Ortiz. Seria uma correção da mudança que você fez colocando o Alcaraz no lugar do Eric Pulgar? Ideias, quando tira o Eric, joga um jogador mais ofensivo, que tem finalização de média distância, que é o Charlie, que é o Alcaraz. E nós sabíamos que ia ter um limite de tempo para o Nico. E aí tu tem uma ofensividade maior, um jogador de finalização de média distância, por exemplo, do Charlie. Essa foi a ideia. Tite, aqui à sua esquerda, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Queria saber se você acredita que perdeu esse jogo muito mais pela questão do próprio meio-campo do Flamengo, porque jogadores que mais erraram passes foram jogadores do meio-campo, incluindo até o Alcaraz, que talvez seja um jogador que tenha uma qualidade imensa para poder fazer a distribuição desse jogo lá de trás para frente, e também foi um jogador que, por mais que tenha tido uma menor minutagem, errou também bastante. E como é que você classifica esse seu trabalho de quase um ano aqui à frente do Flamengo? Está em 3 competições ainda, mas o torcedor hoje pega no pé. É uma questão individual só desse jogo ou um coletivo do desempenho até aqui? Não consigo fazer essa dimensão, só quando terminar o trabalho eu vou olhar para trás e te prometo para fazer assim uma análise total da situação. A primeira parte do erro de passes. Quando tu faz um gol, a pergunta tática, essa primeira parte, a resposta tática. Quando tu faz um gol, e nós tivemos um número de finalizações grande no segundo tempo, me ajuda, e com finalizações muito fortes. A equipe adversária vem num bloco médio-baixo, e aí os espaços são menores, tu vai arriscar mais, consequentemente errar mais. Daqui a pouco lá vai ter que sair mais. A circunstância do jogo também te permite isso. Independentemente de faltou uma sintonia, a gente apressou em alguns momentos demais, faltou sim uma melhor escolha, por vezes uma tomada de decisão, uma bola de cruzamento, faltou sim uma finalização, mas em cima também dessa retração do adversário dos curtos espaços que eles nos deram. Por isso a pergunta tática, a resposta tática. A outra, eu tenho que respeitar, complementando, o sentimento do torcedor, cara. Eu eu sinto isso, claro que eu sinto, eu sou humano, mas eu sei também que isso vai reverter com uma forma. E quando eu vim para cá, eu tenho uma forma, eu vou deixar bem claro. Sabe como se conquista torcedor? Sabe como eu conquistei o torcedor dos outros clubes quando eu passei? Ganha título importante. É isso. Se não for, tchau. Tite, boa noite. Vini Alves do Web Rádio Sintonia Esportiva. O Flamengo hoje teve 77% de posse de bola, mas, na minha opinião, você pode discordar, eu achei que essa posse foi meio arame liso. O time acabou não criando tantas chances criadas na base do abafa, e no aspecto defensivo acabou cedendo muitos espaços para os contra-ataques do Peñarol, que ao longo do jogo foram contra-ataques perigosos. Você acha que faltou mais compactação no meio de campo, uma certa falta de criatividade, de tabelas, e o que precisa mudar para o Flamengo se classificar na próxima quinta? Link da tua pergunta tática com o anterior que eu coloquei. Quando os espaços são menores para criar, vai acontecer mais erro de passes. A busca é de finalizações de média distância, como foi a do Alcaraz, ou do rebote, que ela acabou batendo no zagueiro, que ela ia ter a possibilidade, no real, de gol. Ou cruzamentos, para que tu tenha jogadores de área, de finalização.
a bola do BH no primeiro tempo, de cabeceio, a do segundo tempo, que no final do jogo, do corte, que ele traz para dentro e finaliza. Os contra-ataques, fora espaços, vão acontecer na medida que tu sai. Mas aqui, Léo, no retorno, muito rápido, teve uma finalização do que o Rossi fez no primeiro tempo todo. No primeiro tempo. Depois eu não lembro, porque espaço vai acontecer, mas neutralizar para que os outros atletas possam agredir o adversário. Aconteceu sim, mas ele foi neutralizado. Também em cima dessa possível retranca que o Peñarol pode montar lá no Campeão del Siglo, de que maneira você acredita no seu trabalho com jogadores que estão à disposição, que é possível sair de lá com a classificação somada, também tendo em vista essa pressão que o torcedor hoje faz em cima do seu trabalho? Obrigado. A pressão natural e a necessidade do resultado da mesma forma. Mas a gente já conquistou uma série de resultados importantes. E essa é uma nova oportunidade para que nós tenhamos a condição de reverter isso fora. Já buscou com o Altitude, já buscou contra o Palmeiras, já buscou contra o Bahia em outras circunstâncias. Está aí a oportunidade para nós revertermos num jogo, claro que ele vai ter difícil. Gol nós vamos fazer lá. A metade das oportunidades que nós vamos fazer gol lá, é um adversário que vai ter que sair mais. E a outra parte da pergunta é em relação ao Pedro. E nós perdemos o Pedro, o Cebolinha, Luiz, o Vinha e o Luiz. Michael. Nós perdemos 5 jogadores, um que é lesão muscular e os outros por trauma, e praticamente a gente não tem eles. O Luiz estava no melhor momento dele dentro do Flamengo. O Pedro, no melhor momento, talvez, profissional dele da carreira. O Cebolinha, o melhor momento profissional dele. E o Vina, que vinha alternando com o Ayrton, momentos importantes de um nível altíssimo. É o desafio também que nós temos de nos ajustarmos para buscar a classificação. Você já falou um pouco da sua experiência, né, e de como driblar isso pessoalmente e profissionalmente, esses protestos do torcedor. Agora é uma visão de você como comandante do Fabrício como jogador. O tanto que esses gritos podem atrapalhar o Flamengo no desempenho dentro de campo. Eu coloquei anteriormente, talvez a repetição das situações anteriores, ela se faz, não vou colocar de novo para ti. Claro que humanamente tu sente, mas eu sei a experiência de se respeitar o sentimento do torcedor. Até porque eu também fui torcedor, também ia a campo, queria ver meu time vencer. E tenho isso de uma forma muito tranquila. Não é aqui, em todos os lugares são assim. Só tem uma forma de reverter, eu vou te dizer. E é insuficiente o Campeonato Carioca. Ele fazer uma campanha e ter um grande título. A partir daí, tu começa a ter uma tranquilidade. Por quê? Porque, sim, culturalmente ele é assim. Respeitar o sentimento do torcedor, pessoalmente dói, mas tem também essa experiência toda para direcionar o trabalho. Só tem uma forma, trabalho e resultado. Professor, Tite, bom. Na resposta anterior sobre se não ganhar, tchau. E lembrando do seu processo meticuloso, da forma com a qual o senhor saiu da seleção, programando... Vai tranquilo, pode perguntar o que tu quiser. Tu está enrolando. Só estou colocando o contexto aqui para depois não ser injusto, né? E considerando, ainda o último considerando, que vai ter eleição no Flamengo, o senhor já se tira da pauta do projeto pessoal de discutir renovação se não tiver título nesse ano? É isso? Esse foi o recado do se não ganhar tchau? Se não ganhar título esse ano, eu estou me despedindo do Flamengo? Isso, faz a pergunta direta, já fica enrolado, já vou te responder. Termina o ano e a gente olha para trás e vê tudo que se foi. A partir daí eu vou te responder. A partir daí a gente analisa. Você que ficou até o final, a gente agradece. Agora vá no chat e deixe a sua opinião. No jogo da volta das quartas de final, o Flamengo tem condições de reverter o resultado? No Maracanã, perdeu por 1-0 para o Peñarol. Fique à vontade, deixe a sua opinião no chat. Não importa o time em que você torce, pode secar à vontade. Belezinha? Fique à vontade para falar
sobre a entrevista do Tite também. Se você ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web no YouTube, se inscreva em nosso canal. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente!